Fala galera, esse aqui é o Religare, a sua devocional semanal da Liga Teológica, né? E nós estamos nesse tempo de aniversário de 5 anos da Liga Teológica, e como é bom, não é, poder vibrar com esse momento, mas também olhando para frente e sabendo que tem muito mais pela frente. E nós hoje vamos fechar essa minha trilogia dos desenhos animados que tem uma comunicação mais ácida, né? Tem crítica social. E o desenho que eu vou falar hoje é Rick e Morty, né? É um desenho da Netflix, né? Que foi inclusive comprado pela Netflix. E ele tem muita homenagem, ou se não paródia, a grandes obras do cinema. E uma delas, que fica mais evidente já no primeiro episódio, é De Volta para o Futuro, né? Porque você tem ali um senhor, né? Um cientista inteligentíssimo, né? Que junto ao seu neto, ele se envolve em várias aventuras em uma máquina, né? Em uma nave que pode inclusive viajar no tempo e tantas outras coisas. Uma das coisas que eles muito se envolvem, né? São nas viagens interdimensionais, né? E aí eles vão para vários universos, multiversos, coisa que a gente tá falando aí nos filmes de herói, né? Esse desenho ele também brinca. Mas também ele trata sobre outras questões. Eles também tratam sobre a questão do racismo, da política, do dinheiro, né? De crise familiar, crise de casamento, maus relacionamentos, a busca pelo poder, né? E tudo isso desenvolvido ali em narrativas muito loucas. Não é um desenho para todo mundo, não é? É um desenho que pode chocar muitas pessoas, inclusive por uma temática muito clara que o Rick, não é? Esse cientista, ele tem muito desprazer em viver, né? Ele tem uma mente nihilista de que tudo vai dar errado mesmo, a vida não vale a pena. E aí ele tem sérios problemas emocionais. Então não é um desenho para todo mundo, eu não aconselho você ir assistir com muita sede, tentando tirar lições ali. Mas é um desenho que me mostra um outro lado, assim como BoJack Horseman, que a gente já falou também aqui. Rick e Morty, ele me mostra uma coisa muito interessante, que é a ausência de Deus na vida de uma pessoa. E ali você tem a ausência de Deus na vida de uma família, e principalmente em um cientista que tem uma cabeça fantástica, pode descobrir coisas maravilhosas, mas por ser uma pessoa sem esperança, sem expectativa, ele acaba se envolvendo em coisas que o afastam para mais longe daquele que é Deus, né? Daquele que ele deveria descobrir, que é o autor da vida dele, né? E Paulo escreveu algo muito interessante aos Romanos, logo no primeiro capítulo, Romanos 1,16, ele disse o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Então você tem essa palavra aqui, vergonha, que nas nossas traduções pode trazer muito estranhismo, né? Paulo está dizendo que não se envergonhe do evangelho, mas puxa vida, eu sou uma pessoa envergonhada, eu já me envergonhei de dizer que sou evangélico. Será que Paulo está criticando a mim, não é? Será que Paulo está dizendo que o fato de eu ser uma pessoa envergonhada, eu não estou vivendo esse poder de Deus? Pois é, essa palavra envergonhado aqui, ela traz uma situação de negacionismo. Uma pessoa que é envergonhada, conforme o original dessa palavra, é uma pessoa que se nega a crer em Deus, não é? E é isso que a gente encontra em Rick e Morty. Ele se nega a acreditar numa divindade, e aí ele tenta criar, inclusive em episódios, ele tenta criar próprias divindades, ou ele mesmo se tornar uma divindade para determinado povo, que é um episódio que me chama muita atenção ali, um episódio em que ele cria uma civilização simplesmente para gerar energia para o seu veículo, né? Então assim, ele se torna o Deus para aquela civilização. Mas isso é uma característica de uma pessoa sem Deus, uma pessoa que escraviza, uma pessoa que simplesmente tenta se impor, uma pessoa sem expectativa divina, ou de divindade, ou de justiça divina. Olha que coisa fantástica. Nós devemos sim ser essas pessoas que não se trata aqui de vergonha, de timidez, mas se trata de negar, não é? De realmente aceitar quem é o nosso Deus, e não simplesmente aceitar a figura de Deus registrada na Bíblia como uma referência histórica ou de conhecimento teológico, mas aceitar Deus em nós, aceitar Deus na nossa vida, pois todos nós temos a tendência de ser um pouco nihilistas, todos temos a tendência de acreditar que tudo vai dar errado mesmo, e no meio dessa pandemia a gente já não tem mais nem expectativa quando vai passar, a gente começa a ficar tão frustrado que a frustração vira o comum da nossa vida. Pois é, não devemos ser Rick, não devemos ser Morty, nós devemos ser de Deus.
aqueles que buscam uma verdadeira esperança, pois nosso Deus é poder para a salvação de todos aqueles que creem. Então você que crê, ou você que está descobrindo esse Deus, creia nesse Deus, ele tem poder. Não negue a existência daquele que é impossível negar, pois a própria palavra diz, toda a criação revela quem Deus é. Então, muitas vezes nós olhamos para a ciência como Rick, nós olhamos para uma referência ao ateísmo como o próprio Mori olha para o seu avô, mas nós devemos olhar para Deus, não é? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe.